Ok, então chegamos no último vídeo e neste vídeo a gente vai trabalhar com a abordagem número 5 e a abordagem número 6. Como eu já havia mencionado, a abordagem número 6 é uma leve variante da abordagem número 5, de modo que este mesmo código ele pode ser aplicado ao raciocínio, tanto da abordagem 5 quanto da abordagem 6. Então, o que está acontecendo nessa abordagem 5 aqui? Vamos rodar o servidor. E agora vamos rodar o cliente. Vou colocar lado a lado aqui e vou digitar aqui uma mensagem qualquer. Tá? E o que está acontecendo? O servidor ele fica quietinho aqui na dele, mas o cliente envia aqui uma mensagem qualquer e o servidor responde esta mesma mensagem, uma mensagem qualquer, só que toda em caixa alta. Então, eu creio que você, com esse exemplo aqui, já esteja entendendo o que está acontecendo, né? Desde que a gente vem trabalhando aí com sockets UDP, a gente vem criando versões de cliente-servidor, onde o cliente envia qualquer mensagem e a função do servidor é converter em maiúsculas aquilo que o cliente envia e devolve essa conversão em maiúscula para o cliente. Então a gente fez isso com o UDP e quando a gente estudou TCP, a gente também fez isso, mas tínhamos uma limitação, conforme visto na última aula, que era justamente porque, como ainda não tínhamos estudado nenhuma técnica de framing, a gente deixou a mensagem de tamanho fixo e eu, como usuário e programador aqui, era obrigado a entrar sempre com uma mensagem de tamanho fixo. E aí eu deixei a promessa de que quando a gente trabalhasse aqui com frame, a gente poderia elaborar então uma versão melhorada, tá? Que me permita botar qualquer tamanho aqui, ó. E aí o servidor ele está preparado para receber qualquer tamanho de string e está preparado para me devolver aí também qualquer tamanho de retorno. E qual é a estratégia então para implementar essa abordagem aqui? A estratégia é muito simples. Ora, se eu tenho toda a mensagem a ser enviada, ou se eu tenho um bloco da mensagem conhecido a ser enviado, a estratégia consiste em enviar primeiro o tamanho em bytes da mensagem que vai ser enviada, seguido dessa mensagem. Tá? Então, primeiro a gente envia os bytes que vão corresponder ao tamanho da mensagem ou bloco, e depois a gente envia a mensagem ou bloco. Ok? E como é que a gente implementou então essa estratégia? Bom, a gente ainda tem aqui a função recval, tanto no cliente quanto no servidor, então vou colocar aqui no servidor, certo? Essa função recval é exatamente aquela em que a gente passa o tamanho. Já foi explicado na aula e já foi explicado num dos vídeos aqui desta série também. Então, podemos pular ela, pois já sabemos que o objetivo desta função é receber uma determinada quantidade de bytes. Tá? Eu implementei aqui mais duas funções que vão justamente nos auxiliar no envio e na recepção das mensagens que serão transmitidas nessa abordagem aqui. Ora, se eu sei que primeiro eu vou receber o tamanho da mensagem, seguido da mensagem, então eu criei uma função que primeiramente espera receber aqui 4 bytes, né? Ou seja, espera receber um inteiro. Como a gente sabe, esse inteiro ele vai ser sempre convertido em 4 bytes. Então, aqui na função recvmsg, eu estou utilizando aqui a função unpack do struct, tá? Na string de formatação, tudo aquilo que a gente já explicou, eu estou esperando receber aqui um inteiro. Obviamente, esse inteiro ele vem em bytes, porque a gente invocou aqui a função recval, dizendo que eu quero do buffer de entrada ler somente os 4 primeiros bytes. Tá? Por que eu quero ler somente os 4 primeiros bytes? Porque esses bytes aí eles vão ser transformados justamente no inteiro que vai dizer o tamanho da mensagem que nós queremos ler. Ok? Então, uma vez que a gente lê esses 4 bytes, interpreta esses 4 bytes como um inteiro, a gente vai ter uma tupla. Como eu quero armazenar o tamanho em tam e não a tupla, então eu já pego aqui somente o primeiro elemento. Tá? Você pode fazer isso porque struct unpack já vai retornar uma tupla. Então, só quero o primeiro elemento e é o único elemento, já armazeno aqui em tam.
Então, de posse do tamanho da mensagem que eu quero receber, a gente pode invocar novamente recval, passando então esse tamanho. Olha que bacana. Então, eu não sei exatamente qual é o tamanho da mensagem, mas a variável tam contém esse tamanho da mensagem que está por vir. Então, a função recvmsg vai, depois de invocar recval, já retornar para aqui dentro da função main, retornar para o ponto que foi invocado, tá? Então, já a gente vem para cá. A função sendMessage segue um raciocínio bastante semelhante, né? Espelhado. Então, antes de enviar a mensagem, a gente primeiramente envia o tamanho em bytes dessa mensagem. A gente consegue obter esse tamanho utilizando aqui a função nativa len. Estou utilizando o módulo struct com a função pack, dizendo que eu quero empacotar aqui um inteiro para ser enviado na rede. Então, eu passo esse tamanho e já vou obter aqui, como retorno dessa função, uma sequência de 4 bytes. Então, simplesmente envio todos esses 4 bytes. Veja que eu não tenho que me preocupar em indicar uma terminação, em fechar um lado. Não tenho que me preocupar com isso, porque nessa abordagem já está muito bem definido que primeiro vai o tamanho, esse tamanho ele chega em 4 bytes, e depois chega a mensagem. Então, logo após enviar o tamanho, que vai como 4 bytes, eu envio a mensagem. Então, como um fluxo, vai tudo num fluxo só, né? Então, aqui dentro do while true, onde a gente está tendo as conexões, simplesmente eu estou recebendo a mensagem. Veja que eu passo só o socket, né? Eu estou invocando aqui a função recvmsg, e a função recvmsg trabalha de forma bem transparente para mim. Eu não preciso, nesse ponto, saber que primeiro eu vou ler 4 bytes contendo o tamanho para depois ler a mensagem propriamente dita. Eu simplesmente invoco recvmsg, passando aqui o socket conectado, e eu vou receber essa mensagem em bytes. E já devolvo essa mensagem também invocando o método sendMSG, passando aqui o socket conectado, e como eu recebi aqui a mensagem em bytes, então primeiro eu decodifico, tá? Dou um decode para converter então a string resultante em maiúsculas, e a string resultante eu já emendo aqui o método encode para devolver para bytes. Então, simplesmente eu envio a mensagem. Talvez alguém esteja se perguntando: mas esse decode ele realmente é necessário com esse encode aqui? Eu não posso pegar os bytes e simplesmente aplicar o upper direto? Olha, funciona. Mas se você usar o upper diretamente nos bytes, vai acontecer de não funcionar como você espere, certo? O que acontece é que caracteres acentuados, por exemplo, eles vão ocupar, uma vez codificados, mais de 1 byte. Então, se eles vão ocupar mais de 1 byte, você não vai conseguir tornar esse caractere em maiúscula. Então, por essa razão, eu faço essa cadeia aqui de decodificação, invoco o método upper e depois invoco o método encode para voltar aqui para data, tá? Para bytes, desculpe. Então, encerro aqui a conexão, o servidor já foi explicado. E agora o cliente. No cliente nós temos essas mesmas funções aqui, ó. Temos as funções também auxiliares recvmsg e sendMSG, que fazem exatamente a mesma coisa lá do servidor. Então veja como é simples aqui trabalhar nessa abordagem, uma vez que a gente emprega esse raciocínio. Então aqui a partir da entrada, eu estou pedindo para o usuário entrar com uma mensagem qualquer, né? Como o input sempre vai retornar um string, eu já posso invocar o método encode aqui. Então a MSG, a variável MSG já vai conter uma sequência de bytes. E aí eu chamo aqui a função sendMSG e simplesmente envio esses bytes. A função MSG vai se encarregar de calcular o tamanho da mensagem, né? Fazer um envio aí em 4 bytes do tamanho dessa mensagem e em seguida enviar essa mensagem. Mas aqui fica tudo transparente para mim. Então, como enviar a mensagem, essa abordagem aqui permite que eu já espere aqui receber a próxima mensagem, né, a resposta. E faço isso invocando o recvmsg sem me preocupar com nada. E aqui a gente já guarda o resultado em res, né, em resposta do servidor. Então, apresento aqui a resposta do servidor.
decodificando a mensagem que chegou. Então, o socket é fechado e o cliente aqui ele é encerrado. Okay? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo, encerra a explicação dessa abordagem 5 e, obviamente, da abordagem 6, e a gente encerra o estudo nessa semana.